como eu disse, controles internos, sempre com o olhar de trazer boas práticas e melhores práticas de gestão de riscos, governança, compliance, auditoria aqui para vocês, né? Eu faço convite para que vocês continuem nos seguindo aqui. Para quem não conhece ainda, siga a Academia do Auditor aqui no YouTube. Aqui tem um contato também do Instagram para que vocês façam parte lá e continuem acompanhando lá todos os conteúdos, né? Deixe lá o sininho, ative lá o sininho para você receber as notificações quando nós tivermos essas notificações. O tema de hoje é dar... Legal. O primeiro passo para a implementação dos controles internos, eu vou até projetar aqui o material, quer ver? Eu acho que eu tenho ele fácil aqui e vai ficar até mais simples para te apresentar. Olha que bacana. Eu tenho aqui no gatilho. Eu falei que estava fácil, porque ele está até aqui no gatilho já. Olha que bacana. Vamos lá. Aqui. Lembra da nossa agenda da Masterclass? Olha aqui, Bruno, e os demais. A nossa agenda era exatamente o objetivo e o nosso caminho, né? Daí, ali nós falamos de GRC, nós falamos de 3 linhas de governança, patrocínio, cultura, modelo de maturidade, gestão do conhecimento, fluxo, entrevista, sistema de controles internos, o framework do COSO, 2013, que nós falamos bastante, documentação de controles, formalização e apresentação de relatório e ferramentas e técnicas. Via de regra, essa estrutura da Masterclass, ela é a estrutura de uma área de controles internos. Mas vamos diretamente ao ponto, né, da pergunta que o Bruno fez, que eu acredito que essa próxima página aqui vai dar o norte aí para ele e para os demais, né? Deixa eu só fechar aqui o tema. Lembra que o nosso caminho na Masterclass de controles internos era exatamente traçar esses passos de ouro aqui, né? E aí, a pergunta do Bruno, eu digo que os primeiros passos, ou o passo principal, é o que você tem exatamente aqui na tela, Bruno, como cultura e patrocínio. Esse é o passo crucial. Aqui é que mora o segredo, que está o segredo do sucesso aqui, de uma implementação ou de uma implantação da área da estrutura, né, do ambiente de controles internos. Por quê? Sem patrocínio da alta administração e sem cultura dos profissionais ou cultura da empresa como um todo com relação à gestão de riscos, controles internos, compliance, melhoria de processos, você não vai ter chances aqui de trazer todo o público da empresa, né, toda a estrutura da empresa, todo o capital intelectual da empresa para te auxiliar ou para te suportar ou para te dar força aqui na implementação de todos os... Porque aqui, quando nós falamos de controles internos, é um pouco mais amplo, né? Você tem que pensar um passo antes, que é o quê? Um passo antes é exatamente a estrutura ali de processos da empresa, né? Então, um passo antes de controles internos, lembra das 3 linhas de defesa ou as 3 linhas de governança? Um passo antes era exatamente você estruturar ali a sua cultura de processo ou a sua maturidade de processo. Tendo essa estrutura formada, aí você vai buscar o patrocínio da empresa, tá? Cultura, e aí você vai para os próximos passos, como nós temos aqui, né? O mapeamento dos processos, a documentação dos processos, aplicação de boas práticas, identificação dos riscos inerentes e fontes de riscos e resposta com os controles, utilização de ferramentas técnicas e depois você cria KPIs e automatiza o processo. Mas o passo crucial é você ter aqui a cultura e o patrocínio. E, Bruno, até para reforçar essa sua pergunta, quando nós falamos de cultura e patrocínio, não é só simplesmente um treinamento ou um workshop na empresa, tá? Cultura e patrocínio, ela se dá por meio de diretrizes. E o que são diretrizes? É o caminho que a diretoria ou a alta administração ou o corpo administrativo, que vocês vão ver, vou apresentar um tema aqui mais na sequência, o corpo administrativo, né, que é ali a diretoria, a vice-presidência, a presidência, até o conselho, ele dá o tom ali do topo, ele dá o direcionamento para que todos sigam aquelas diretrizes. E as diretrizes são documentadas e formalizadas onde? No manual, nas políticas da empresa. Então, aqui, além de você ter uma política e um manual bem definido com as diretrizes,
É claro, depois você tem que entrar numa célula, numa linha de conscientização, que é o quê? Cultura, patrocínio e os demais temas, tá? Então, em resposta à sua pergunta inicialmente, é trabalhar aqui na cultura, no patrocínio, mas ter uma política de riscos, ter uma política de controles internos, tá? Ter um manual de controles internos ali definido desde o primeiro momento. Até porque nós, de controles internos, GRC, nós sempre orientamos cada diretoria e cada gestor da empresa para que eles tenham as suas políticas e os seus procedimentos. Mas, via de regra, nós temos que ter nas nossas áreas também, no nosso departamento de controles internos, a política aprovada por uma diretoria de riscos, né, ou uma diretoria responsável diretamente pelo nosso trabalho, ou o conselho, e a partir da política você vai desenhando todo o passo a passo ali, cria a sua estrutura organizacional com a sua equipe, quando você as tem ali, né? A partir do momento que você tem a sua equipe, o que você tem que fazer como próximos passos aqui? Ter uma metodologia, ter ali um framework, ter um roteiro ali de como você realizar o seu trabalho, você vai ter o seu planejamento ali anual, tá? O que você vai fazer ali mês a mês, considerando a equipe, considerando as horas, considerando as demandas, tá? Fez o seu planejamento, volta lá com a alta administração, com a diretoria, aprova o seu planejamento. Tendo a aprovação do seu planejamento, você volta para casa, né? Volta para o seu departamento e começa a operacionalizar esse planejamento, esse plano de controles internos, e ou auditoria interna, e ou processos, ou de GRC, coloca em prática, começa a implementação e segue o jogo, segue o barco, vai em frente, tá? Aqui são os passos iniciais. Então, cultura, patrocínio, diretrizes e um bom plano traçado ali. Esse é o caminho aqui para que nós não atropelemos ali todo o processo e a estrutura de controles internos, né? Nesse momento, nós temos que controlar efetivamente a ansiedade aqui para não dar o passo de ir para a área e já começar o trabalho sem ter aprovação da alta administração. Por isso que eu sempre falo, eu sempre comento, uma análise da maturidade do GRC da empresa, e quando nós pensamos em GRC e governança, nós estamos olhando lá para compliance, a própria estrutura de governança, auditoria interna, controles internos da empresa. Então, essa análise de maturidade é de extrema importância para saber qual que é o apetite, a tolerância e como que está ali a maturidade e cultura da empresa antes de começar qualquer projeto de noite para vocês, tá? Eu agradeço mais a disponibilidade de vocês, meu grande abraço e fiquem todos com Deus aí e com muita saúde, como sempre, tá?